Bom dia, pessoal. Nós encerramos aí a última aula iniciando as flexões dos substantivos, né? Aí nós colocamos aí a primeira flexão, que é a flexão de gênero. Então nós falamos aqui para vocês inicialmente que os substantivos, eles são palavras, aliás, o substantivo é uma classe de palavra variável, né? Por ser uma classe de palavra variável, ele apresenta flexões. Quais são essas flexões? De gênero, de número e de grau, certo? Então, essas flexões, elas são de suma importância para vocês, porque vocês vão precisar disso no decorrer dos estudos aí, até mesmo lá na parte de sintaxe, na parte de concordância, principalmente nominal, vocês precisam aprender a flexionar esses substantivos. E, além disso, são partes bastante cobradas aí nos exames, né? Sobre essas flexões. Então, não percam de vista esses ensinamentos, certo? Então, nós temos aqui a flexão de gênero, tá? Então, quanto ao gênero, né, o substantivo ele pode se apresentar em substantivos biformes ou uniformes. Primeiro, quando a gente fala de flexão de gênero, nós só associamos a masculino ou feminino, mas aqui nós apresentamos essa nomenclatura de substantivos biformes e substantivos uniformes. O que são substantivos biformes? Nós temos aqui bis significa dois, tá? Duas formas. Que duas formas são essas? Uma para o masculino, outra para o feminino. Por exemplo, garoto, garota, tá? O aluno, a aluna, tá? Pai, mãe, né? Agora, esses substantivos biformes, eles alteram o gênero através de uma desinência nominal de gênero, que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Por exemplo, apenas com a alternância de O e A, né? O para o masculino, A para o feminino. Quando eu tenho uma vogal átona no final da palavra e há essa alteração de O para A entre masculino e feminino, nós estamos diante de uma desinência nominal de gênero. Quando eu tenho uma vogal átona no final da palavra e não existe essa alteração de O para A, né, entre masculino e feminino, nós estamos diante de uma vogal temática nominal, tá certo? Não confundam. Por exemplo, caderno, não tem a caderna, tá certo? É só caderno, masculino. Então, tem uma vogal átona no final da palavra, mas não tem alteração entre O e A para feminino, para a formação do gênero feminino. Então, isso aí tem uma vogal temática nominal, certo? Porta, tá? Então, eu tenho o A, vogal temática nominal, porque não tenho alteração de O para A, né? Para a formação, para a distinção de gênero, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui lata, né? Também da mesma forma, é diferente se eu digo garoto, garota, né? Eu tenho aí a alteração de O para A para a formação do gênero feminino, certo? Outra coisa, gênero não é a mesma coisa que sexo, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui cadeira, cadeira pertence ao gênero feminino, mas não é do sexo feminino, certo? Por exemplo, apagador é do gênero masculino, mas não é do sexo feminino, aliás, masculino. Por exemplo, se eu disser aluno, pode ser do sexo masculino e do gênero masculino, tá certo? Então, cuidado com isso aí. Agora se fala muito nessa designação de gênero aí para tratar da questão de sexualidade, tá? Mas
tenho aí essa ressalva a fazer, gramaticalmente, certo? Bom, então, carneiro, ovelha. Então, como eu vinha tratando aqui, essa alteração de gênero nos substantivos uniformes pode se dar também com a alteração do radical, certo? Então, pai, mãe. Eu tenho um radical para o masculino, outro para o feminino. Por exemplo, carneiro, ovelha, né? Nós temos aí a alteração do radical. Eu posso ter também a alteração do radical, por exemplo, ator, atriz, né? Leão, leoa, né? Então, nós temos aí algumas alterações de ordem estrutural, né? Na formação do gênero, certo? Depois nós vamos apresentar aqui situações outras, tá? Então, há substantivos que alteram o gênero e alteram também o radical. Esses substantivos que alteram o gênero e alteram também o radical são chamados de substantivos heterônimos, tá certo? Voltando aqui aos exemplos, nós temos aqui boi, masculino, vaca, feminina. Então, alteramos aqui o radical. Compadre, comadre, né? Então, compadre masculino, comadre feminino, tá certo? Então, formaram aí houve uma alteração do radical da formação do masculino para o feminino, certo? Agora, dito isso aí, vamos passar aqui aos substantivos uniformes. Nós já falamos aqui que bi é 2, uni é 1, uniforme é forma. Então apresenta uma só forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, esses substantivos uniformes, eles são classificados em epicênos, comum de 2 gêneros e sobrecomuns. Sendo que o primeiro, que é o substantivo epiceno, ele serve apenas para designar animais, plantas ou insetos. Ele não se refere a pessoas, certo? Então, esse daí é facilmente identificável. Por quê? Porque a distinção de sexo é feita através da denominação macho ou fêmea, tá certo? Onça. Se eu disser aqui onça, é um caso de substantivo uniforme, tá? Por quê? Porque aqui eu estou designando um animal, certo? Agora, a onça não tem o onço, é só onça. O substantivo é apenas um, tanto para o macho quanto para a fêmea, tá certo? Se eu quero fazer essa distinção de sexo, eu vou justamente utilizar macho ou fêmea, tá certo? Para fazer a distinção de sexo. Borboleta, se eu disser só borboleta, eu não vou saber se é macho ou se é fêmea, tá? Mas se eu quero deixar clara essa distinção, então eu vou dizer aqui, borboleta macho, borboleta fêmea. Isso aqui é um inseto. Tatu, não tem tatua, tá certo? É só tatu, pode ser macho, pode ser fêmea. Então eu vou fazer aqui a designação. Percebam que o substantivo aqui é apenas um, tá certo? Tanto para o masculino quanto para o feminino. Agora, eu faço a distinção de sexo através das palavras macho ou fêmea. Por ser um único substantivo que vai designar o ser macho ou fêmea, nesse caso, por isso é que eu chamo de substantivo uniforme, tá? Nós tratamos aqui de animais, plantas ou insetos, tá certo? Nesse caso aqui nós temos uma planta, mamão. Mamão macho, mamão fêmea, tá? Ele não tem a mamoa, tá? Jacaré macho, jacaré fêmea, não tem a jacaroa, tá certo? Agora nós vamos falar dos substantivos sobrecomuns e os comuns de 2 gêneros, que são substantivos que indicam pessoas, tá? Vamos continuar aqui ainda falando sobre os substantivos sobrecomuns, né? Os substantivos uniformes, que falamos aí de substantivos epicenos. Agora nós temos sobrecomuns e comum de 2 gêneros. Essas duas modalidades aqui, elas se referem somente a pessoas, são substantivos uniformes que se referem somente a pessoas, tá certo? Por isso,
eles são mais fáceis de ser identificados, tá certo? Então, os substantivos sobrecomuns são substantivos uniformes que servem para designar pessoas. A distinção de sexo, né, é dada justamente pelo contexto, tá certo? Por exemplo, a testemunha, eu não tenho o testemunha, eu tenho, alguns falam aí o testemunho, né? Não é. A testemunha. A criança, eu não tenho criança, tá? Eu tenho somente a criança, pode ser menino ou menina, tá certo? O ídolo, pode ser homem ou mulher, é somente ídolo, não tem ídola. Já vi também alguém na televisão falando em ídola, né? Não existe, tá? Então, aqui são substantivos uniformes que servem para designar pessoas. Agora, se eu disser, a testemunha do crime foi o vigia da escola. Quando eu digo a testemunha do crime foi o vigia da escola, pelo contexto, dá para compreender que a testemunha aí é do sexo masculino, tá certo? O meu ídolo é o Lionel Richie. Então, quando eu digo o meu ídolo é o Lionel Richie, dá para eu saber quem qual é o sexo, pelo contexto, o sexo masculino. A criança era a filha da professora de inglês. A criança era filha da professora de inglês. Então, quando eu digo a criança era filha da professora de inglês, dá para saber que, pelo contexto, que a criança pertence ao sexo feminino, tá certo? Então, isso aí são substantivos sobrecomuns. Já os substantivos comuns de dois gêneros são substantivos uniformes que designam pessoas. A distinção de sexo é feita através do determinante. Quais são as classes de palavras que eu chamo de determinante? Aliás, que funcionam como determinantes. Nós temos o artigo, tá certo? O numeral substantivo, tá certo? É o numeral substantivo. Aliás, o numeral adjetivo e o pronome adjetivo, tá certo? Isso aqui são classes de palavras que funcionam como determinantes do substantivo, tá certo? Então, nesse caso, pianista, se eu disser somente pianista, pode ser homem, pode ser mulher. O dentista, pode ser homem, pode ser mulher, tá? Mas quando eu digo o pianista, a pianista, está feita aqui a distinção entre masculino e feminino. Quem foi que fez essa distinção, deixou clara aqui essa distinção de sexo? Justamente a presença do artigo masculino O e feminino A. Um artista, uma artista, tá certo? Se eu disser somente artista, pode ser homem, pode ser mulher, mas eu, quando coloco aqui o artigo, nós temos aí a distinção de sexo. Aquele dentista, aquela dentista. Eu tenho aqui o pronome, tá certo? Pronome demonstrativo, aquele, aquela. Então, a distinção de sexo aí foi dada justamente através do determinante. Isso aí são substantivos comuns de dois gêneros. Agora, há substantivos que alteram o gênero e alteram também o sentido, tá? Por exemplo, o caixa é o funcionário lá que lida com o dinheiro, tá? O caixa. A caixa é um recipiente qualquer, tá? Então, masculino eu tenho um sentido, feminino eu tenho outro sentido. O rádio, aparelho transmissor. A rádio, aparelho receptor, quer dizer, a rádio é estação transmissora, tá certo? Tem alguma aí no interior que diz a rádia, não existe a rádia, tá certo? É a rádio. O cisma, separação, a cisma, desconfiança, tá certo? O moral, ânimo, a moral, a filosofia, tá? E por aí vai. Há substantivos também que apresentam problemas quanto ao gênero, causam enganos quanto ser masculino ou feminino. Por exemplo, o Guaraná, o Eclipse, o Dol, o Cox são
exemplos de substantivos masculinos. Agora são femininos: a cataplasma, que é papa medicamentosa; a derme, que é a camada da pele; a epiderme, também é camada da pele; a alface, a verdura aí que a gente compra, né? Mas ninguém compra a alface, só compra o alface, né? Então você tem que chegar lá para o feirante agora e pedir a alface. A cal, material de construção, ninguém compra também a cal, só compra o cal, mas é feminino, tá certo? Então cuidado com isso aí. Aí nós encerramos a próxima aula aí, falamos das flexões de número, tá certo?